A perseverança de Jó contada em Jó 42, versículo 1 ao 10. Jó era um homem justo e íntegro, abençoado com riquezas, uma grande família e saúde. Porém, em um único dia, perdeu tudo: seus bens, seus filhos e, por fim, sua própria saúde. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó enfrentou a incompreensão de amigos e até mesmo da esposa, que lhe sugeriu abandonar sua fé. Apesar do sofrimento, ele se manteve firme, questionando, mas nunca negando Deus. Após provar sua fidelidade, Deus restaurou sua vida, abençoando-o em dobro e demonstrando que até os momentos mais sombrios podem ser transformados em vitórias. Confie, mesmo quando tudo parece perdido. A transformação de Saulo contada em Atos 9. Saulo era um perseguidor implacável dos cristãos. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus ao prender e condenar seguidores de Jesus. No caminho para Damasco, com a intenção de prender mais discípulos, uma luz do céu brilhou, uma voz poderosa chamou, e ele caiu ao chão. Jesus o confrontou. Saulo, por que você me persegue? Cego e confuso, ele foi levado até Damasco, onde ficou 3 dias em jejum e oração. Ali, Ananias o curou e o batizou. Saulo se tornou Paulo, o maior missionário de Cristo. Sua transformação mostrou que ninguém está além do alcance da graça de Deus. O sacrifício de Isaque, contado em Gênesis 22. Você já enfrentou uma prova tão grande que parecia impossível? Abraão recebeu uma ordem que desafiava tudo o que ele acreditava: oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Isaque, o filho da promessa, que ele esperou por tantos anos. Com o coração pesado, mas obediente, Abraão subiu a montanha, carregando a lenha e o instrumento do sacrifício. Isaque o seguiu, perguntando: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu com fé: Deus proverá. No altar, com lágrimas nos olhos e a faca na mão, Abraão foi interrompido por um anjo que gritou: Não toque no menino. Deus havia providenciado um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. Essa história não é só sobre sacrifício, é sobre confiança em Deus, mesmo quando o plano dele parece incompreensível. Até onde você iria por sua fé? A mulher adúltera contada em João 8, versículo 1 ao 11. Uma multidão se reúne ao redor de Jesus enquanto ele ensinava no templo. De repente, os líderes religiosos trazem uma mulher, acusada de adultério, e a colocam no meio de todos. Eles desafiam Jesus. Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, somos ordenados a apedrejá-la. O que você diz? Jesus se inclina e começa a escrever no chão, com o dedo. Os líderes pressionam por uma resposta. Ele então se levanta e diz: Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra. Um silêncio profundo toma conta. Um por um, os acusadores deixam o local, começando pelos mais velhos. Jesus olha para uma mulher e pergunta: Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela responde: Ninguém, Senhor. E Jesus conclui: Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Uma lição poderosa de misericórdia e perdão que continua a nos inspirar. A incrível jornada de José do Egito, contada em Gênesis 37. José, o filho favorito de Jacó, era odiado por seus irmãos por causa de seus sonhos, que indicavam que ele seria exaltado sobre eles. Tomados pela inveja, seus irmãos o venderam como escravo, e ele foi levado ao Egito. Lá José enfrentou inúmeras provações, mas Deus estava com ele. Ele foi injustamente preso, mas interpretou os sonhos de outros prisioneiros, e sua habilidade chegou aos ouvidos do faraó. Chamado para interpretar um sonho que ninguém conseguia desvendar, José revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó nomeou José como governador do Egito, responsável por salvar o país da fome. Durante o período de escassez, seus irmãos viajaram ao Egito em busca de alimento, sem saber que o governador era José. Ele os perdoou, reunindo sua família e mostrando que, mesmo nas piores circunstâncias, Deus tinha um propósito maior. Davi e Golias, a vitória da coragem, contada em 1 Samuel 17.
Davi era um jovem pastor que cuidava das ovelhas de sua família. Enquanto Israel enfrentava os filisteus, um gigante chamado Golias desafiava o exército de Deus todos os dias, espalhando medo entre os soldados. Quando Davi visitou seus irmãos no campo de batalha, ouviu as provocações do gigante e, indignado, decidiu enfrentá-lo. Sem armadura ou espada, ele confiou apenas em Deus, dizendo: "O Senhor me livrará de suas mãos." Com apenas uma funda e 5 pedras, Davi se aproximou de Golias. Ele girou a funda e lançou uma pedra, acertando a testa do gigante com precisão. Golias caiu e Davi usou a própria espada do gigante para derrotá-lo completamente. Essa vitória mostrou que a fé em Deus pode superar qualquer obstáculo, não importa quão grande ele pareça ser. Daniel na cova dos leões, contada em Daniel 6, versículo 16 ao 22. Daniel era um homem fiel a Deus, e sua devoção incomodava os líderes da Babilônia. Com inveja, conspiraram contra ele e convenceram o rei Dário a decretar que ninguém poderia orar a outro Deus ou homem além do rei. Daniel, no entanto, continuou suas orações diárias a Deus sem medo. Descoberto, foi levado à força e lançado na cova dos leões, um lugar onde ninguém jamais sobrevivia. Mas Daniel confiava plenamente em Deus. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Os leões não o atacaram. Deus enviou seu anjo para fechar suas bocas. Na manhã seguinte, o rei Dário, aflito, correu até a cova e chamou por Daniel. Para sua surpresa, Daniel respondeu ileso, testemunhando o poder de Deus. O rei, maravilhado, declarou que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus e ordenou que todos o reverenciassem. A fé de Daniel transformou uma sentença de morte em um milagre eterno.